Pessoal, e o nosso primeiro convidado de hoje do Revista Brasil TVT é o jornalista Kennedy Alencar, ele que é colunista do portal UOL. Boa noite, Kennedy, seja muito bem-vindo. Olá, Cosmo. Boa noite para você, para Maria Tereza, Boa noite. para os espectadores aí do Retrato Brasil TVT. É uma honra estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso, viu, Kennedy? E eu já quero começar contigo nesse nosso bate-papo, Kennedy, sabe, que diz respeito a essa declaração aí do general Vilas Boas, que vê à tona nesse livro aí da FGV, e que lá em 2018 pressionou o Supremo Tribunal Federal a não aceitar um habeas corpus em favor do presidente Lula. Kennedy, o que isso representa? Nossa democracia, ela de fato, ela é uma democracia ou ela está abalada, Kennedy? Cosmo, acho que é uma democracia frágil, porque a gente vê que ainda prevalece nas Forças Armadas, mais de 50 anos depois do golpe militar de 64, uma mentalidade golpista. Em 2018, em abril, na véspera do julgamento de um habeas corpus do Supremo em favor do ex-presidente Lula, houve essa pressão do general Eduardo Vilas Boas, que era comandante do Exército à época. Quando aqueles dois tweets dele pressionando o Supremo foram publicados, eles já eram suficientemente graves por se tratar de uma manifestação do então comandante do Exército. Hoje a gente sabe que foi pior. Né? Havia uma combinação, uma articulação entre o Vilas Boas, comandante do Exército, e o alto comando, né, generais de 4 estrelas, para poder pressionar o Supremo a impedir que o habeas corpus fosse deferido e que, portanto, o Lula pudesse ter evitado a prisão. Né? O Lula acabou ficando 580 dias preso em Curitiba. Aquele movimento enfraqueceu, obviamente, a candidatura do Lula naquele momento. Depois, mais à frente, o TSE o enquadraria na lei da ficha limpa. Mas a gente não sabe o que seria um Lula livre para poder fazer campanha durante o período que faltou até ele ser enquadrado ali na lei da ficha limpa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, é muito grave. Eu acho que há, sim, sinais de fragilização da democracia. A gente tem um presidente que foi eleito democraticamente, mas à custa de fake news, e que usa a democracia para solapar a democracia. E quando vem a revelação, num livro depoimento da Fundação Getúlio Vargas, em que o próprio Vilas Boas dá detalhes que tornam ainda pior o que ele fez, claro que isso é preocupante. É uma revelação de uma mentalidade golpista, ainda hoje nas Forças Armadas. A gente vê isso hoje, né? A resistência a pedir perdão pelos crimes cometidos durante a ditadura militar, e Vilas Boas conta lá que eles não pedem perdão com medo de eventual punição, como aconteceu na Argentina e no Chile. Ora, aqui no Brasil, o Supremo decidiu que a lei da anistia de 79 perdoa também, e vale também para perdoar os crimes dos militares. Então, até uma miopia política, enfim, as Forças Armadas estão num mau momento. Endossaram uma aventura, que é o governo Bolsonaro, é um governo responsável aí pelo agravamento da pandemia de coronavírus no Brasil, e elas vão ficar muito mal na história, Cosmo e Maria Tereza. Kennedy, bom, essa revelação dessa tentativa não, né? Dessa interferência política no judiciário, feita pelo general aí com apoio do alto comando da instituição, tudo bem, isso é chocante, ok. E o fato de nenhuma instituição ter reagido, pelo menos até o momento, quando tomou conhecimento dessa confissão. O que você acha disso? Esse é mais um sinal, né, de que as instituições no país não estão funcionando adequadamente. Porque se estivessem, o Bolsonaro já estaria respondendo ao impeachment no Congresso Nacional ou respondendo no âmbito do Supremo a uma investigação da Procuradoria-Geral da República sobre a série de crimes de responsabilidade que ele cometeu ao longo da pandemia. Né? O Bolsonaro é alguém que boicotou a quarentena, que boicotou a vacina, todas as medidas de prevenção, e que estimulou a população a usar um medicamento que, primeiro, não tem comprovação científica de que funciona. Mas os indícios, os dados até agora mostram que a cloroquina pode piorar, agravar o quadro em algumas situações. Por exemplo, um paciente que tenha algum risco cardíaco, uma complicação cardíaca. Quando a gente vê que se sabe hoje, por uma confissão do próprio Vilas Boas, de que aqueles tweets, aquelas manifestações, foram uma combinação do alto comando, a gente não vê uma reação à altura do Congresso Nacional, do próprio Supremo, que foi pressionado à época. Aquele placar contra o habeas corpus do Lula, Maria Tereza, foi 6-5. A Sim. ministra Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia, elas sentiram a pressão naquele momento. E aquilo poderia ter evitado a prisão do Lula. O Lula acabou preso 580 dias. E vamos lembrar que depois a Carmen Lúcia, presidente do Supremo, engavetou
uma ação de repercussão geral que podia ter tirado o Lula da cadeia. Só foi examinada tempos depois, né? Depois que a eleição já estava vencida. Então é muito grave. Há uma certa letargia das instituições no país, há um enfraquecimento e uma tolerância com um presidente que está mais do que provado, né? Que cometeu crimes de responsabilidade. Mas, de fato, não existe, a gente vê no Congresso Nacional, com essa vitória lá do Centrão, a eleição de candidatos no Senado e na Câmara para o comando das duas casas, afinados com o Bolsonaro, e, de fato, não há um clima político no Congresso Nacional para um impeachment. Mas os crimes de responsabilidade, eles existem, e as instituições vão entrar para a história como omissas em relação ao governo do Bolsonaro. O Kennedy, isso que você falou traz à tona e é muito importante porque na época daquela votação do Supremo, a própria ministra Rosa Weber, o voto dela foi muito contraditório à época. Se os nossos telespectadores aqui vão recordar, ela entendia da importância do habeas corpus, mas falava que ia com a maioria, enfim, e não deu a explicação jurídica cabível, que naquele momento seria o habeas corpus, né? A minha pergunta para a gente nesse sentido, Kennedy, trazendo para essa realidade atual do atual governo, esse número em excesso de militares em postos estratégicos do governo Bolsonaro. Kennedy, na tua avaliação, o presidente se usa disso para ter sustentação por conta de tudo que vem passando, essa própria questão que envolve também o próprio mandato do presidente, a queda nas pesquisas? Você acha que ele se cercar dos militares é uma forma dele se sentir mais seguro? Ô Cosmo, é uma disfuncionalidade da democracia brasileira. Os militares não deveriam ter esse papel no governo, né? Eu cobri a eleição presidencial americana, estive nos Estados Unidos durante 10 meses no ano passado. Lá os militares deixaram claro que eles não interferem em assuntos domésticos. Aqui no Brasil, como você falou, a gente está vendo cada vez mais uma participação dos militares nas estruturas do governo. Acho que aí há uma via de mão dupla, né? O Bolsonaro procura agradar essa cúpula militar com mais salários, uma reforma da Previdência que preservou os militares e que deu a eles um presente, inclusive na comparação com o resto da sociedade. Há também uma tentativa de sedução, né, com cargos, verbas e tudo, e ao mesmo tempo os militares servem para o Bolsonaro, de alguma maneira, como uma forma de uma proteção, né, política, dado o peso que eles têm mesmo, né? Eles ameaçam fazer uma intervenção na vida institucional brasileira. A gente viu nota do general Augusto Heleno criticando o ministro supremo, Celso de Mello, que se aposentou recentemente, quando havia a mera possibilidade, de se pedir acesso ao telefone do presidente Jair Bolsonaro. Então, acho muito danoso para a nossa democracia que os militares eles estejam se imiscuindo tanto assim nas esferas civis, no poder civil, e claramente isso é uma ameaça à nossa democracia. É uma tentativa de se criar aí um poder paralelo, uma tentação autoritária muito grande. A gente viu o Bolsonaro, por exemplo, querendo mudar a legislação sobre as polícias militares. Então ele procura reforçar carreiras na Polícia Federal, fazer sinais para os policiais militares e para os militares propriamente ditos, a fim de ter alguma proteção política. Acho muito arriscado e acho que as Forças Armadas elas trilharam de novo um caminho para desmoralização, Cosmo e Maria Tereza. Kennedy, queria trazer aqui uma provocação de alguma forma. É possível, na sua leitura, fazer um paralelo entre o lavajatismo, que de certa forma pavimentou o bolsonarismo e que agora também está envolto em escândalos, né? Operação Lava Jato completamente desmoralizada, provado de que houve uso político dela, né? Ou melhor dizendo, que ela foi criada tão simplesmente para um uso político. E esses escândalos agora envolvendo o alto comando do Exército, com essas declarações do Vilas Boas. Nesse sentido, o que eu quero dizer é possível a gente dizer que as duas situações, embora não combinadas, estavam trabalhando para um mesmo objetivo? Acho que há um paralelo, sim. Sobre a Lava Jato ter sido criada como uma operação de fim político, eu tenho dúvida. Eu acho que a Lava Jato ela foi se desvirtuando ao longo do tempo. Havia, de fato, uma corrupção endêmica na Petrobras. O Brasil é um país de corrupção endêmica. E o juiz Sérgio Moro topou ali com um caso de irregularidade e manobrou de uma maneira para atrair para a 13ª Vara Federal de Curitiba os casos. A partir dali, houve um desvirtuamento.
Acho que está muito claro hoje, com as mensagens obtidas pela Operação Spoofing, que mostram os diálogos no Telegram entre os procuradores da República e o juiz Sérgio Moro, que houve uma corrupção do processo penal. Né? Aquilo não é direito. Numa democracia, culpado ou inocente, todo réu tem direito a um julgamento imparcial. No caso do ex-presidente Lula, está muito evidente que não houve um juiz imparcial julgando o Lula. E acho que tem um paralelo, sim, quando se pega o general Eduardo Vilas Boas e o ex-ministro Sérgio Moro, né, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, ex-juiz federal, os dois tiveram um papel importante na história recente do país para mudar essa história. E acho que mudaram para pior, porque a gente tem hoje o Bolsonaro, que é o pior presidente da história do país, isso é um fato. Né? A gente chegou ao Bolsonaro. O Vilas Boas, eu creio que ele teve um papel importante como comandante do Exército. No livro Depoimento à Fundação Getúlio Vargas, fica muito evidente. Ele deu um aval para o golpe parlamentar, né, quando consultado pelo então vice-presidente Michel Temer a respeito do impeachment. Depois ele faz indicações para o governo do Temer e ele também fez indicações para o governo Bolsonaro. Em relação ao Moro, o Moro é quem deu a sentença a respeito do apartamento no Guarujá, que depois seria confirmada em instâncias superiores e finalmente usada no Tribunal Superior Eleitoral para enquadrar o Lula na lei da ficha limpa. Então a gente vê que com o passar do tempo, né, o Moro e o Vilas Boas, eles vão se apequenando. O tempo, de fato, é o senhor da razão, reza o dito popular. E acho que cabe em relação a essas duas figuras. Elas tiveram um papel direto para contribuir para a ascensão do Bolsonaro ao poder e para enfraquecer as chances do PT. Primeiro, tiveram um papel para a queda do PT no poder. Né? Aquele grampo que o Moro divulga ilegalmente em março de 2016, de uma conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff, aquilo foi fundamental para enfraquecer a resistência da Dilma em relação ao impeachment. Acho que há erros da Dilma também. A gente vê que o Bolsonaro, mesmo com uma pandemia no meio do caminho, conseguiu fazer um acordo no Congresso para evitar um impeachment. A Dilma não conseguiu manter um terço do Congresso ao lado dela. Então há erros, sim, na condução política e há erros na condução econômica. Agora, governo ruim, o governo que erra, se tira nas urnas, né? Não se tira por meio do impeachment. O Brasil não é parlamentarista, não tem voto de desconfiança aqui. Né? Então o impeachment não pode ser usado como se o Brasil fosse parlamentarista. É o que acabou acontecendo com a Dilma e houve um golpe parlamentar. Então a gente vê que o Vilas Boas ele teve um papel direto na questão do impeachment, depois ele ajuda o Bolsonaro durante a campanha, e o Moro, ele dá a sentença, depois ele vira ministro do Bolsonaro. Acho que são duas figuras que se diminuem muito perante a história, e fica muito evidente que se o desfecho fosse outro, digamos que o Moro tivesse a coragem de dizer o seguinte: olha, eu não consigo condenar o Lula, procurei aqui provas, não consegui encontrar, então na dúvida, né, no limite, vou absolver o réu. O Lula teria ficado livre para ser candidato à presidência da República. Se o Lula não tivesse ido para a prisão por pressão do Vilas Boas e por uma ação covarde do Supremo na época, a meu ver, ele teria ficado livre para fazer campanha, por exemplo, o Haddad, durante um certo tempo. Portanto, a gente nunca vai saber se a história teria tido um outro desfecho, se o PT conseguiria evitar o impeachment e se o PT conseguiria vencer a eleição presidencial de 2018. Mas dá para dizer que o Moro e o Vilas Boas fortaleceram as chances do Bolsonaro vencer a eleição de 2018. Perfeito. Kennedy, obrigado pela gentileza de falar com a Revista Brasil TVT, explanações muito esclarecedoras. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Obrigado, viu? Tchau, Kennedy. Sempre que vocês quiserem. Boa noite, um abraço, até a próxima.